mas receba também falar pouco da parte do Espírito Santo. Amado, esse aprofundamento tem por finalidade nos levar a um crescimento espiritual. A própria Bíblia vai dizer que existem pessoas que se satisfazem com muito pouco, mas nesse se satisfaz, falta conhecimento, e essa pessoa normalmente não é alegre, não é viçosa, não é uma pessoa de decisão como deveria ser. Da mesma maneira que alguns de nós chega a essa situação, acha que está satisfeito com pouco, o céu se abre e o Senhor olha dizendo: eu quero mais para esses filhos. Por que Deus está preocupado que nós recebamos mais? Porque aceitem ou não, a vinda de Jesus está se aproximando. Eu não estou dizendo de fim de mundo, que o mundo vai acabar, não. Eu estou te falando sobre a vinda de Jesus. De vez em quando eu preciso dar uma paradinha para tomar um pouco de água, porque o remédio que eu tomo no coração fica ruim, ele seca a ponto de mudar o sistema de fala. Muda tudo. Mas como nós vamos dizendo, existe um desejo ardente da parte de Deus, da parte da Santíssima Trindade, que nós possamos caminhar perfeito rumo à glória de Deus. Às vezes, como eu já disse, o pouquinho que se recebe, e eu vejo as pessoas parecendo completa, eu não sei aonde está o erro, se é em mim ou é em vocês. Porque nesses 25 anos de renovação carismática católica, 25 anos de fé católica, eu estou dirigindo, de repente eu falo para Jesus: Jesus, eu quero é mais. Eu preciso de mais. Eu sinto que eu preciso crescer cada vez mais. E é preciso que vocês também cresçam, porque se um líder cresce e uma comunidade fica, e não há interesse do líder em puxar e falar: vamos subir, vamos crescer, vamos viver a imagem e semelhança de Deus, o Senhor vai cobrar isso de nós. Você teve na mão um rebanho de tantas pessoas, 300, 400, 1000 e pouca, e o que é que você fez por elas? E eu digo para vocês que a gente não fez, a gente faz. A gente está conseguindo levar adiante. A gente está conseguindo se entregar como canal de graça, para que através da Santíssima Trindade a gente esteja sempre repleto do amor. Eu vou falar de um assunto para vocês que talvez alguém de vocês não viram ainda falar. Quem já ouviu falar sobre batismo no Espírito? Ninguém? Amém. Eu fiquei assustado agora. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 2 que Jesus reuniu os discípulos e disse para eles: não saiam de Jerusalém, porque daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo, e o fogo é de Pentecostes. Mas, para receber esse batismo no Espírito, nós precisamos estar liberados. Primeiro, o primeiro passo
a mais alta patente ou mais alta hierarquia do comando judeu e romano. Quando se chegava para falar com César, ave César, ele te dava autorização para entrar. Quantos cristãos morreram por causa disso? Porque ave vem do céu. E muitos cristãos não quiseram se sujeitar em dizer ave César, e por isso foram jogados nas covas dos leões. Foram quase que os primeiros santos que entregaram a vida e o sangue pela igreja. Eu posso morrer, mas eu sou fiel ao meu Deus. Eu vou ser fiel ao meu Deus. E morriam tragicamente. Nós vamos falar o tema dessa pregação, para que fique gravado: renúncia e quebra de maldição. É algo, amados, que todos nós precisamos, a começar da liderança. A liderança que não se sujeita a uma cura. A liderança que não se sujeita a dobrar seus joelhos diante de Jesus. Pode ter certeza que o tempo dele é pouquíssimo. Porque quando Jesus estava lá na Samaria, na beira do poço de Jacó, aquela mulher reclamou depois de tudo dito. Aquela mulher disse: nossos pais dizem que é aqui que se ora. Outros dizem que é em Jerusalém. E Jesus está dizendo para ela: chegou o momento em que não é nem aqui e nem lá, porque o Pai deseja adoradores de espírito e em verdade. E o que é ser adorador em espírito e verdade? É largar tudo para estar ao lado do Senhor, para dizer para o Senhor: conta comigo. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você fizer isso, você vai receber uma cruz. Mas não é uma cruz que não se possa carregar. Ah, Djalma, a minha cruz está pesada, é porque você não conhece a minha. Este ano eu fui operado uma vez, mas no ano passado foram 5 vezes. E quando eu vou para me internar, a Neuza fica no quarto orando, ou ela vai até a sala de cirurgia comigo e dá uma volta depois. E eu digo para ela: aguenta a mão que daqui a pouco eu estou de volta. Porque eu sei que o Senhor tem mais para cada um de nós e para mim também. É preciso que você abra teu coração e mergulhe na vontade do Espírito Santo. É preciso que você diga para Jesus o que Maria disse: eis aqui o servo, eis aqui a serva. Eu prometi para Jesus que se a minha coluna não tiver jeito e eu não andar mais, eu vou comprar uma cadeira de roda e vou pregar. Eu digo para você que Satanás não vai me parar. Porque há 25 anos atrás, quando eu recebi a renovação carismática católica, eu recebi, não foi por acaso, foi pelo fogo do Espírito. E ali eu fiz uma aliança com o Senhor, e de lá para cá não mais usei drogas. E digo para você que se naquela época alguns jovens entraram no mundo das drogas por minha causa, nesses 25 anos de católico, de fé católica, centenas, milhares de jovens vieram para a igreja através de Jesus, pela minha intercessão. Escuta essa música agora. É o Senhor que te convida a mergulhar as profundezas. Não basta mais ficar na superfície. Primeiro nós cantamos: leva-me às águas tão profundas. Mas agora o Senhor sabe que com o coração preparado pela pregação evangélica, nós vamos ter que mergulhar agora nessas águas profundas.
força maior. Quero mergulhar nas profundezas. Pode cantar. Salve o nosso nome dele. Canta como se fosse a última vez que você estivesse cantando. Solta a tua voz. E descobrir sua riqueza. Vai descobrir aquilo que Deus sempre vai te oferecer. Em meu coração. E descobrir sua riqueza. Em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas. Sinta o Espírito Do Deus. Espírito de Deus. É o Senhor que te leva ao norte de graça. E descobrir sua riqueza. Senhor, nós queremos a tua riqueza. Nós precisamos da tua riqueza. Nós sabemos que nascemos para vencer. E descobrir sua riqueza. E a Senhor nos liberta. Tão simples, desalegre, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, desalegre, doce Espírito Santo de Deus. Amados, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, Bíblia, em Efésios 6. Versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga aleluia. Quem não tem Bíblia, diga Deus me perdoe. É verdade, irmão. Nós precisamos ser perdoados por Deus. Por quê, Djalma? Porque às vezes nós estouramos o nosso orçamento para arrumar um eletrodoméstico que quebrou, uma televisão que deu problema. E o desejo do Senhor é que você quebre histórico e orçamento nas contas palavras de Deus. Amém? Acompanhe aí enquanto eu vou dizer essa palavra, proferir a palavra. Paulo vai nos ensinar na carta de Efésios. Veja bem. Na Bíblia Ave Maria, página 1503. E Paulo vai dizer à comunidade de Efésios: não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Acharam? Efésios 6, 12. Isso, Efésios 6, 12. E aqui vai dizer assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos, contra os príncipes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Amado, está sim de gente dizendo que não existe pecado, está sim de gente dizendo que não existe espírito imundo, e está sim de gente que anda desprevenido, à mercê daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. É contra os inimigos, contra os espíritos imundos que estão espalhados nos ares. Mas Djalma, que espíritos são esses? São de pessoas que morreram? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá no Apocalipse, você vai ver em Apocalipse 12, que houve um desentendimento com um anjo de luz e de fé, que era um anjo de confiança de Deus. E Deus disse para ele: olha, você vai descer, preparar a terra, preparar o povo para receber o meu filho. E ele ficou todo contente, porque pelo que ele ficava lá em cima, nós não cantamos aqui sobre o rua de ouros e mar de cristal. Está na Bíblia isso, e Deus não mente. Está na Bíblia. E esse anjo desceu e Deus disse para ele: você pode escolher quantos anjos você quiser para te ajudar. E tem na mesma Apocalipse 12 uma passagem, um versículo que diz que o dragão varreu 1/3 das estrelas do céu. O dia que você olhar para o céu e ver aquele céu estrelado, 1/3 daquilo, aquilo é o número dos espíritos imundos, de anjos que se juntaram a Lúcifer, que passou a se chamar Lúcifer. E quando ele chegou na terra, que ele começou a trabalhar, mas de repente ele ficou sabendo que Jesus viria de uma camponesa, de uma menina virgem, e não vai nascer dentro dos palácios. Ele se revoltou e subiu ao céu. E lá no céu, eu gostaria que você lesse isso em casa em Apocalipse 12. Vai falar que a briga no céu, e o dragão e seus anjos não puderam mais ficar no céu e foram lançados na terra. E esses são os espíritos imundos. Foram anjos decaídos, espíritos imundos, que vivem a nos atormentar dia e noite. É por isso que eu te digo: orai sem cessar. O próprio Paulo vai dizer aqui em Efésios 6, novamente um pouquinho para baixo. Olha que coisa linda: intensificai as vossas invocações e súplicas, olhai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Amados, se nós não levarmos uma vida de oração, se nós brincarmos de ser católico, está assim de pessoas que brincam de ser católico, está assim de pessoa que quando está em festa, irmão, se reúne um grupinho para contar piada, porque lá dentro está meio monótono. Então Satanás sempre providencia alguém para levar para fora, para começar a contar piada. E pasme, 50% dessas piadas falam sobre freira e sobre padre. Mas mesmo nós sabendo que é verdade, muitos de nós que somos católicos, em vez de ir em cima e combater, não, nós damos risada, rachamos o bico de dar risada. E aí nós estamos ridicularizando a nossa igreja. Não aceite isso na tua vida. Se você estiver perto de alguém que vai contar uma piada que você sabe que é sobre a igreja, sobre os padres, sobre os santos, sai fora. Fala: olha, você quer contar tua piada, você conta, mas eu não aceito, porque essa piada vem de encontro à minha fé, porque eu sou católico. E essa igreja não é de qualquer
fundada por Jesus. Por isso vocês não têm o direito de ridicularizar nossa igreja. Até porque, amado, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão dentro dessa igreja. Amém? Amém. Então eu digo para você que, como católico, fique tranquilo. Primeiro fato para você ser salvo é ser católico. Portanto, não há dúvida de que tudo o que acontece no plano material da nossa vida é consequência do espiritual. E por isso nós devemos lutar com armas espirituais. Para esse tipo de coisa, irmãos, contra o inimigo de Deus, contra esses espíritos imundos que estão aí, você não vai usar arma material, porque a briga é espiritual. Então veja aqui, ó. Quais são as armas espirituais? Quem é que pode me dizer? Cita aí uma arma espiritual. Rápido. Confissão. Eucaristia, confissão. O coração. A oração, acima de tudo. Então, ó, confissão, Santa Missa, jejum, oração. Estas são nossas principais armas. Amado, a salvação é uma revelação de Jesus Cristo em nossos corações. O Senhor tem revelado isso no nosso coração. Sem oração, você e eu não vamos longe. Você pode ser bonzinho, você pode pegar o seu salário e distribuir no meio dos pobres. Paulo vai dizer que nós podemos até pegar o nosso corpo e queimar-nos. Se você não estiver firme na graça e não estiver agindo pelo poder de Deus, amados, não tem outra saída para nós. Me perdoe, eu não estou sendo radical. Eu tenho que contar para vocês a verdade. Entenderam? Então vamos continuar. A oração, olha que coisa linda, é o jeito extremamente eficaz e deve ser feita por todos da casa para que ninguém fique vulnerável à ação do maligno. Você já viu quando uma pessoa tem alguma das pessoas que é da igreja ou da renovação carismática ou até outro ministério, porque a santidade da nossa igreja gira em torno daquilo que Jesus oferece. De repente, hoje você está aqui, mas supondo que você fosse contra a renovação, mas você se encaixa dentro do encontro de casais com Cristo. Você pode se encaixar dentro do apostolado da oração. Você pode se encaixar dentro dos carcerários, da visita na cadeia. Você pode se encaixar dentro daqueles que cuidam das crianças. Essa é a diversidade santa que Deus deixa para nós. Você está entendendo? Está parando isso, mas os outros ministérios costumavam tecer gozação sobre nós. Hoje eles estão vindo juntos, louvado seja Deus. Hoje muitos deles estão conhecendo a verdade e estão vindo juntos. Mas a grande verdade é que tem até padre que não acredita na história da Bíblia. Tem padre que não acredita na história da Bíblia. E quando o inimigo de Deus chegou aqui na terra, que ele começou a preparar tudo, ele pensava que o menino Jesus ia nascer dentro do palácio. Olha, se ele vai nascer dentro do palácio, e eu vou trabalhar para ele, fazendo como se fosse uma campanha política, bom, eu posso ser até o primeiro-ministro dele. Mas quando ele soube que Jesus ia nascer de uma camponesa, ele dizia, não, me render a essa mulher de jeito nenhum. Aí ele subiu ao céu e foi fazer guerra no céu. Eu aconselho vocês lerem isso no Apocalipse 12.
Você já notou quando uma pessoa da igreja tem sobre si a família, e quanto mais você precisa de santidade, mais o inimigo age na tua vida? Por quê? Porque existe uma porta de entrada. Existe um lugar vulnerável. E o inimigo de Deus sabe onde é esse lugar. Eu não sei dentro da tua casa. Dentro da minha casa é através do filho. Quem sabe para você pode ser um marido, pode ser uma criança, alguém que não é muito de oração, que quer levar a vida que quer. Logo ele fica fraco, ele está de acordo com as coisas do mundo. E isso, na Satanás, é um prato cheio. Entra na vida dele, leva ele para dentro de casa, e se você não for de oração, você acaba caindo. Por isso que diz aqui, a oração é um jeito extremamente eficaz e deve ser feita por todos da casa, para que ninguém fique vulnerável à ação do maligno. Nós temos que fechar nossas portas para ele. Da mesma maneira que os discípulos com medo se fecharam naquele quarto, e Jesus, para entrar, transpôs as paredes e disse para ele, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo de Deus. A nossa casa precisa ser assim. Nós temos que correr atrás da vulnerabilidade. Olha, quando chove fora, tem uma telha quebrada, a água cai dentro de casa, estraga móveis, estraga tudo, o que você tem que fazer? Ir lá em cima e trocar telha. A nossa vida é assim. Nós precisamos. Agora, como é que você tira, que você elimina essa vulnerabilidade do maligno? Na oração, no jejum. E aí você vai dizer, nossa, Djalma, mas eu estou vendo falar isso daí agora, de primeiro eu te falar você da igreja católica. É claro, mas de primeiro também não é igual a hora, não é igual a hora. O inimigo sabe que Jesus está voltando. E ele sabe que quando ele voltar, ele não vai ser pisado por Jesus. Ele vai ser pisado por aquela que ele não gosta. Ele vai ter a cabeça esmagada pelaquela mulher que ele não gosta. E isso para ele é humilhante demais. Mas é o que vai acontecer, não vai ter jeito. Pois existe, ou melhor, há relatos de pessoas que após passar por uma sessão de oração de renúncia e quebra de maldição se sentiram libertas de espíritos malignos que provocavam obsessão e opressão em suas vidas. Amados, tem espírito imundo que é nojento. E se você não estiver atento a todo tipo de coisa, a tudo que acontece em teu redor, se você não consagrou ainda teu marido, a tua esposa, nas mãos do Senhor, teus filhos, a tua casa, nós vamos consagrar tudo hoje. Todas as áreas da sua vida, da nossa vida, precisam estar nas mãos do Senhor. A situação financeira, a situação de casal. Ora, você nota que tem casal, a Angélica disse aqui, que ganha, por exemplo, um salário de 5 mil. Hoje já é um salário executivo. 5 mil. Se ele ganha 5 mil aqui, ele não põe nada dentro de casa e sai desse lado, o que está acontecendo? Existe um espírito devorador, eu não tenho dúvida. Existe um espírito devorador que não deixa nem você pagar o dízimo. Não tem o dinheiro do dízimo. O teu dinheiro entra aqui, sai aqui, você não viram as benfeitorias dentro de casa. E aí você começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Aí alguém lá fora, numa igreja, começa a fazer corrente dos empresários, corrente disso, corrente daquilo, e você no desespero deixa o teu Deus, a tua espera, e corre lá
existem casos. Possessão é uma coisa, possessão. E opressão é outra coisa. A Bíblia vai falar para nós lá em Judas, no livro de Judas, lá embaixo, só tem uma folha, de que quando Moisés morreu, Satanás brigou para conseguir o corpo de Moisés. Porque a grande frustração satânica, Deus deu tudo para ele, mas não deu um corpo físico. E é exatamente por isso que ele entra no corpo das pessoas e faz as desordens. Essa é a grande verdade. A maior frustração do inimigo de Deus é Deus não ter dado um corpo para ele. Ele se aposta ou ele gosta das pessoas e vai consumindo. Você já viu carrapato em cavalo? Quando ele sobe no corpo do cavalo, ele é uma manchinha só, chama-se de miúdo. Mas quando passa o tempo, se aquele cavalo não é bem tratado, fica os carrapatos assim, ó, gordo, que até para você estourar no pé é difícil. E ele chupa o sangue do animal. E o animal vai perdendo suas forças. E aí ele vai caindo dia a dia. Amado, até agora nós não falamos de possessão. Nós estamos falando de obsessão e opressão em nossas vidas. Por exemplo, pode ser que na vida de alguém aqui, você goste tanto de dinheiro que você deixa a família para trás para fazer dinheiro. Você é obcecado em dinheiro e nunca tem o dinheiro de acordo na mão. Tem pessoas que colocam uma ferradura atrás da porta para dar sorte. Se desse sorte, irmão, o cavalo não puxava a carroça. Essa é a grande verdade. É verdade. Outros têm como amuleto uma patinha de coelho porque dá sorte. Se desse sorte, o coelho não teria morrido para te dar a patinha. E por aí afora. Tem pessoas que mantêm na carteira uma nota de dólar que diz que é para chamar dinheiro. Passa o ano inteirinho com uma nota de dólar na carteira e não se toca. Tem pessoas que acreditam nos drevos de 4 folhas. Tem pessoas que acreditam em figa. Se nós soubéssemos, se o cristão católico soubesse o que representa uma figa, ele não teria nem em casa, nem em adornos, em nada. A figa é o sinal da prostituição. Se você parar para analisar, é o sinal, é verdade, não tem criança aqui dentro, mas nós precisamos saber. É uma penetração. No tempo que Moisés tirou o povo do exército, do Egito e trouxe para Canaã, ele morreu antes de entrar na Canaã. Josué conduziu aquele povo. E na casa de cada prostituta, como é que se sabia que ali em Jericó a casa era de uma prostituta? Porque tinha uma luz vermelha e uma figa pendurada. Era o marco da prostituição. Põe em criança. Nós pais, irmãos, às vezes na brincadeira incitamos. Eu fui uma vez passear com a minha família. E eu fui lá, fomos almoçar lá, vamos sair, vamos. Pegamos a cascada, vamos rodar. Paramos num restaurante caseiro, pequeno. E uma criança, uma menininha
menininha. Mas sabe aquelas menininhas que já tem corpinho de moça? Naquela época estava passando uma novela, eu não sei se era Mandaia, o que é. Sei que tinha Tieta. Quem era Tieta naquela novela? A prostituta que acolhia a todos. E ela fazia um papel na novela que ela manipulava todo mundo. E aquela criança perguntava para ela: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser a Tieta. Eu quero ser a Tieta, de tanto que eles punham ela para assistir a novela. Então, tem malefícios, irmãos, que vêm para a nossa vida, que nós passamos batido, não prestamos atenção. Por exemplo, você vai numa loja e compra uma bonequinha para o teu filho, para a tua filha. Você compra uma bonequinha bonitinha, linda, a carinha dela, uma carinha de morango, e você cheiro de morango. E você vai dar para a criança. E a criança se vicia naquele cheiro de morango. E aí uma vez eu cheguei para um amigo meu e falei assim: se toca, cara, você está insistindo em que a tua filha cheire as coisas. Não, Michel, você é louco, você que é carismático. Ela passou até a dormir melhor. Eu falei: exatamente. Ela cheirava o moranguinho e desmaiava, dormia melhor. Quando a criança crescer, o instinto de cheirar está lá dentro, é o vício. Aí ela vai procurar a cara toda do seu nariz, ele ou ela vai procurar cheirar lá fora do jeito que ela quer. E nós não percebemos isso, irmão. Nós estamos dormindo para a realidade. Isso sem dizer o que acontece na nossa fé. Segundo a igreja, quando a gente fala de possessão, eu vou falar para vocês que é meio difícil de falar disso. Para os padres não existe possessão, não existe isso. Possessão não. Para os padres é sempre um desnível do psíquico. Sempre. Eles não se cantam. A nossa diocese tem um sacerdote que gosto muito dele, para Vanderlei. Como? Nunes. Ele é o vigário responsável por alguma possessão. Agora eu faço a seguinte pergunta para você, como eu já fiz para ele. Você tem o teu coração nas mãos do Senhor. De repente você vai na casa de alguém, ou na sua casa mesmo vem alguém, e essa pessoa passa por uma possessão. Eu vou fazer só uma pergunta: vocês têm o telefone do padre Vanderlei Nunes? Então não estou danado. Eu tenho. Você está entendendo? Tem situação, irmãos, que não dá tempo, você precisa agir pelo poder do Espírito. Precisa agir pelo poder do Espírito. Me ligaram uma vez em casa às 3:30 da manhã. Já está acontecendo alguma coisa aqui que eu não consigo perceber o que é. Mas não dá mais, cara. A minha esposa, em 5 anos, nós não estamos conseguindo segurar ela. Mas, ô misericórdia, quem disse agora? Porque normalmente eu nunca oro sozinho por alguém. As pessoas que trabalham comigo na oração sabem disso. Eu não oro, não gosto de oração. Sabe? E aquela moça, eu nunca tinha visto aquilo. Ela batia o braço assim e cantava igual um galo, gente. Incrível. E eu saí de casa, eu levei o óleo consagrado, a água benta exorcizada e o texto, e a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e deu uma... Ela nunca tinha me visto e eu não conhecia. Ela deu uma
eu pus a mão no cabelo dela, minha mão tremia assim, a cabeça dela tremia, sabe? E ela honrava aquele jeito. Se você mostrar mesmo, vem para cima. É melhor que você não comece. Assim começou a ter. Não é tua praia, não é o teu ministério, então não mexa, chame quem pode fazer. E naquele momento, saiu a pressão daquela pessoa, alguém foi medir a pressão, estava parece que 28 por não sei quanto. E eu tinha levado o sal consagrado. E eu senti alguém falar no meu ouvido, põe sal na língua dela. Põe sal consagrado que ela fala. Mas como é que eu percebi que não era de Deus? Ela já estava com 28 por 18. Se eu vou pôr sal, o que vai acontecer? Vai matar a mulher. Então não vinha de Deus, era o próprio demônio. Então são coisas, irmãos, que nós precisamos fazer oração de renúncia. Alguém já fez oração de renúncia? Os casos de opressão normalmente relacionam-se a doenças cujos sintomas surgem, mas o médico não consegue diagnosticar através de exames, pois são de natureza espiritual. A oração deve ser feita na sequência, incluindo oração de proteção inicial contra espíritos expulsos. Olha que coisa. A opressão, vamos ler de novo aqui, vamos ver de novo. Aqui. Existem casos de obsessões. O inimigo e obsessões do inimigo podem estar relacionados a insucessos frequentes a uma pessoa, como por exemplo, você é um bom profissional, você entra numa empresa, daqui 4 meses alguém chega para você e fala, olha, vai aparecer uma vaga na gerência ou de chefia e o pessoal está de olho em você. Mas na outra semana mandam ele embora. Não firma em emprego nenhum. Meu filho tem esse problema. Nós estamos combatendo, mas ele tem esse problema. Tem também? Você entra no emprego, não dá 3, 4 meses, você já está sendo mandado embora. Não é normal isso, gente. E a gente pensa que é normal, que é falta de sorte, é falta disso, é falta daquilo. Não é falta de oração. Perdão. Nós precisamos de dormir orando, pedindo batismo no Espírito. Nós precisamos acordar orando. Quando você põe o pé no chão, você já está em oração. Senhor, batiza-me, para que eu tenha um dia de batalha, mas um dia de vitória, pelo poder do teu nome. Envia teu Santo Espírito sobre mim. Você vai almoçar, pede o batismo no Espírito. Você vai deitar, pede o batismo no Espírito. É a proteção de Deus na tua vida. É a proteção de Deus na tua vida. Quando nós falávamos de possessão, a diocese entende que só um padre pode fazer um trabalho de possessão. Mas se você estiver perto, se você tiver o ministério, irmãos, você tem que se virar. Porque você não vai deixar a pessoa sofrendo e o dinheiro acabando com a casa. Você está entendendo? Agora, aqui, ó, já os casos de opressão normalmente relacionam-se a doenças, era isso que eu queria voltar a encontrar, cujos sintomas surgem, mas os médicos não conseguem diagnosticar através do exame. Olha, você sabe que você está doente, você sente a dor, você sente o inchaço, é visível a tua enfermidade, e você vai no médico e tira raio-x, e faz ressonância magnética, e faz tomografia, e faz aquilo, e você fica com um maço de exames em casa,
E o médico olha para você e fala, você não tem nada. E aí? Como não tem nada? Como é que pode você não ter nada? Se você sente a dor, você sabe, e de repente você vai no médico e faz o exame e não aparece nada. Está mais do que claro que a doença não é material, é espiritual. Por isso não aparece. Ela só aparece quando alguém põe as mãos para expulsar, e aí às vezes tem uma reação da pessoa, porque você vai mexer com aquilo que está enraizado dentro da pessoa. Esses são os casos de natureza espiritual. A oração deve ser feita na sequência, incluindo, veja você, depois que você fez uma oração de renúncia e saiu, você ainda está arriscado ele voltar. Porque quando esse espírito sai, esse encosto sai, o caminho ficou aberto. Às vezes a pessoa não acordou para a realidade. Já saiu, está tudo bem, não vai se confessar, não vai fazer jejum, não vai entrar na missa para tomar Eucaristia, nada. Você deixou o caminho aberto. E quando ele volta pior ainda. Quando volta pior ainda. E aí vou te falar uma coisa, é triste. A Bíblia fala que quando acontece isso, um espírito ele volta 7 vezes mais forte. A prostituição na vida de um jovem, ou de um homem, de uma mulher, a pessoa olha e fala, mas que falta de... Mas é sem vergonha mesmo. Calma, não critique, irmão. Crítica o mundo já faz. Se for para você se falar ao mundo, não diga nada. Às vezes a pessoa precisa ser amada. O amor de Deus passa por você e vai cutucar lá, Satanás. Mas não é fácil. São algo que... Existe uma oração que diz, oração de proteção inicial contra os espíritos expulsos, para evitar iniciar a oração de renúncia. Então, depois que você faz a oração de renúncia, que nós vamos fazer agora, daqui a pouco, nós vamos fazer também essa oração, para que verdadeiramente Deus elimine. Porque se você dizer, sai dessa vida, e ele sair, você precisa ainda falar, Senhor Deus, encaminhe esse espírito imundo aos pés da sua cruz para ser lavado pelo teu sangue, ser aniquilado pelo teu sangue. Você está entendendo? Deu para você entender que a razão de tudo é a oração? Por quê? Porque do mesmo jeito que eu estou falando com vocês, quando eu entro em oração, eu estou falando com Deus. Tem que ser assim. Você quer ver outra coisa? A Bíblia fala de maldição de gerações passadas. O padre não aceita isso. De jeito nenhum, mas está na Bíblia. Deuteronômio. Ou Levítico, pai. Quando nasce uma criança, a ciência prova que até a 7ª geração daquela criança, ela pode herdar traços físicos. Por exemplo, meu bisavô parece que tinha cabelo vermelho ou alguma coisa. No meu filho, nasceu com cabelo vermelho. O teu pai pode ter um narizão e teu filho vai nascer com narizão. Você vê a criança e você olha, puxa, parece uma rua. Mas olha o cabelinho dele, é do pai escritinho. Olha os olhinhos dele, é do tio. Isso são traços materiais que nós herdamos. Mas e os traços espirituais, ninguém se toca. E aquela criança vai nascer
com aqueles traços espirituais, porque ninguém viu e não orou por ela. E está gravado aquilo no seu subconsciente. Essa é a grande verdade. Eu fui chamado a orar por um jovem que, quando escurecia, ele já tinha na cama dele vários tipos de remédio para pingar no nariz. Ele sentiu uma falta de ar. Foi no médico, fez ressonância, fez de tudo. O médico falou que era desvio de septo, é isso? Operou, ficou bom, mas a falta de ar continuava. Nós fomos orar por essa criança. Quando eu pus as mãos sobre ela, eu notei que o problema era espiritual. Parei a oração de libertação, de cura e libertação, e fomos fazer uma oração de cura interior. Por quê? Porque aquela criança, quando cresceu, eu perguntei para a mãe, você teve algum problema no nascimento dessa criança? Ela falou, tive já. Ele nasceu. Ele nasceu com o umbigo, como é que chama? O cordão umbilical enroscado no pescoço. Foi tirado na última hora, e mesmo quando ele saiu, ele já estava roxo, sem respirar. Isso ficou gravado dentro do subconsciente dessa criança. Quando nós oramos por quebra de maldição, quando nós terminamos a oração de cura interior, o menino não tinha mais nada. Então, você precisa estar em sintonia com Deus, para que você ouça Deus falar para você onde está o problema. Porque nós não podemos nada, gente. Nós não podemos nada, mas eu tenho um Deus que tudo pode. E eu vou sempre no taco dele, nunca no meu. É claro, eu vou fazer uma coisa que eu não posso? De jeito nenhum. Você precisa estar na intimidade de Deus. Quando você começa a orar, essa oração de proteção inicial contra os espíritos expulsos, para evitar iniciar uma oração de renúncia, propriamente dita com o espírito enfraquecido. Irmãos, quando você está com o espírito enfraquecido, você está vulnerável, ou você está sujeito a tudo. É uma casa como se não tivesse muro, gramado, e ela estaria sujeita a tudo. E nós somos a mesma coisa. Nós estamos enfraquecidos, fragilizados pelo pecado da falta de oração. A falta de oração na nossa vida nos deixa sem, como é que eu posso dizer? Não. A falta de oração na nossa vida deixa a gente desprotegido, vulnerável. E por aí acontecem as coisas. E o pior é que o inimigo entra, faz o que ele quer e vai embora, e muita gente não percebe. Você acha que um filho bom para a mãe e para o pai, de repente pega uma arma e mata os dois? Se você for fazer um comentário sobre isso, à distância, sem saber o que aconteceu, eu te pergunto, é normal acontecer isso? Não é normal, gente. A pessoa fez sob a ação do espírito imundo. E o gozado é que o espírito vem, toma conta da pessoa, a pessoa faz, e lá no julgamento, lá no fórum, o espírito já caiu fora, se vira. Essa é a grande verdade. Fecha teus olhos. Vamos orar um pouco. Repita, se pedindo acolhimento. Vem, Senhor. Age poderosamente. Eu preciso de Ti. Vem, Senhor. Tu sabes que o que eu tenho feito não é certo. Tem machucado o teu coração.
coração, que por incrível que pareça, machuca o meu também, mas eu não tenho controle sobre isso. Por isso eu quero te dizer que eu renuncio agora a todo e qualquer espírito imundo que esteja em mim, que me leva a pecar. Senhor Jesus, dá-me da tua graça. Nós precisamos que o Senhor ouça e que aceite a minha renúncia, porque eu renuncio a Satanás e as suas obras. Eu renuncio a todos os ramos do espiritismo. Eu renuncio a toda macumbaria, a toda feitiçaria. Eu renuncio, Senhor, a rosa cruz. Eu renuncio, Senhor, a qualquer ramo como mesa branca. Oh Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, dá-me força para acima de tudo poder suportar pelo que eu estou passando. Senhor Jesus, eu renuncio ao espírito de prostituição. Senhor Jesus, eu renuncio ao espírito que causa vícios, principalmente em determinadas pessoas da minha vida e da minha família. Eu renuncio, Senhor, a qualquer espírito imundo que cause em mim insônia. Eu te ordeno, deixe-me agora. Você não tem mais poder sobre minha vida. O sangue do Senhor está me lavando. Mas eu quero te dizer ainda, Jesus, que eu renuncio a espíritos que causam câncer, ao espírito que causa deformação óssea. Senhor Jesus, eu renuncio a todos os amuletos, como trevo de 4 folhas, também a ferradura atrás da porta. Eu renuncio, Senhor, a filhas de pirâmides. Eu renuncio à imagem de Buda, Senhor. Eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que vai de encontro aos teus ensinamentos, a todas as seitas, como Testemunha de Jeová, Seixonoye e tantas outras filosofias de vida. Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu renuncio ao vício de fumar. Irmãos, um minutinho. Se tiver alguém aqui que fuma e quer deixar de fumar, tenha coragem de se levantar e trazer o maço aqui na frente. Se você quiser, o Senhor está dando essa oportunidade hoje. Não fume mais. Não é possível que uma obra de arte de Deus possa ser dominada por 10 centímetros de tabaco. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito. Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu renuncio a tudo e a todos, por amor a ti, por amor à tua igreja. Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu renuncio também a evangelhos
seja o da tua palavra, da tua igreja. Eu renuncio qualquer evangelho, principalmente de Allan Kardec. Eu renuncio, Jesus, a plantas que dizem ter o direito, ter o poder de dissipar o mal. Eu renuncio até, Jesus, aqueles levantinhos de bumbum para a porta, porque dizem transgressórios. Eu quero te dizer que eu renuncio a todo espírito que me impede a fazer uso de bebida alcoólica. Eu renuncio, Senhor, a tudo e a todos, por amor a ti, por amor à tua igreja. Amém. O Senhor está curando nesse momento mulheres com queda de cabelo. Glória a Deus. Amém. Mas é verdade. E parece que não, né? Mas aqueles espíritos do mundo ficam brincando com as crianças. Depois a criança é revoltada, depois a criança não dorme bem, fica assustada, tudo em função disso. Quando chegar em casa, quando a criança chegar em casa, você que tem neto, faça uma oração de renúncia. Diga para Jesus: eu renuncio a essa festa. Eu renuncio a essa festa de Satanás. A festa que eu mais quero é de Pentecostes na minha casa e na minha vida. Amém? Amém. Então nós vamos orando agora, pedindo a Deus que não permita mais que esses discípulos, que esses demônios voltem novamente na vida. Jesus está vencendo. A razão disso está aqui, ó. Glória a Deus. Louvado sejas tu, Senhor. Diga comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora me humilhar diante da tua presença, pedindo perdão e confessando que sou pecador. Sou fraco, mas eu preciso que o Senhor me dê força, que o Senhor se levante a meu favor, para que eu não caia mais. E dentro dessa fortaleza, eu possa barrar a entrada desses demônios novamente na minha vida. Por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus, cerca-me com os teus anjos, me imuniza, Senhor, da violência do mundo, das coisas maléficas, de todos os anjos recaídos. Eu aceito agora receber de suas mãos. Estenda suas mãos assim em forma de concha de quem quer ganhar uma coisa. Eu quero receber de tuas mãos um pouco do teu poder. Eu vim aqui, Jesus, foi para buscar poder. Eu quero, Jesus, eu preciso. Eu não quero mais ficar vulnerável. Por isso, Jesus, afasta de mim
legião de espíritos imundos que prejudica na escola, no meu dia a dia, na minha casa, no meu casamento, Senhor, na minha maternidade, com relação aos meus filhos. Coloca amor, Senhor, e fé. A minha casa precisa da tua paz, da tua misericórdia. E se o Senhor entrar lá agora, nada de mais impuro poderá ficar, porque essa casa agora é tua. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas tu. Louvado seja, porque o Senhor não exige nada de nós. Nos ama como somos, mas não ama os nossos pecados. Por isso eu quero te bendizer e te exaltar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Agora vamos ver que horas são. São 5h10, 5h15, e eu recebi um toque lá de fora. Como pregador, a gente também precisa se ele falar não, nós temos que parar. Mas como ele disse, vai, eu não vou. Então vamos orar mais um pouco. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora debaixo da vossa proteção e da intercessão da Virgem Maria. Cobre-nos com o vosso preciosíssimo sangue, e que sobre as vossas ordens seja-nos enviado o vosso glorioso arcanjo, o príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, e seus anjos guerreiros, para nos defender de Satanás e seus seguidores. Protegei-nos, Senhor. Também nossos familiares, amigos, nossos animais, todos os nossos bens materiais, os nossos lares, carros, o nosso trabalho, enfim, todos os nossos entes queridos, nossos bens materiais. Amém. Senhor Jesus, não permita que o inimigo, fugindo de nossas vidas, diante da vossa presença, venha se lançar sobre qualquer um de nós, ou de ninguém mais. Livra-nos de suas setas e dardos inflamados e mortíferos. Não permitir, Senhor, que sejamos novamente por ele enganar. Fortificai-nos para resistir suas mentiras e seduções, e que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre nós e os dons necessários para enfrentarmos a guerra espiritual. Senhor Jesus, fazei-nos vigilantes, fortes e orantes, corajosos e incansáveis,
como sentinela. Amém. Veja bem, nós temos também o Salmo 50, que é um salmo que teria que ser a leitura de todos os dias nossos. Quando você sai de manhã e quando você chega à tarde. Ele começa dizendo assim, vamos repetir comigo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. E o que é mal eu fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa. E reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. A minha mãe, o meu pai, conceberam-me no pecado. Não bastante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, Senhor, a sua sabedoria no mais íntimo do meu coração. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que trituraste. Dos meus pecados desviai os olhares, e minha culpa toda pagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai-me o espírito da firmeza. De vossa face não me rejeitei, e nem me priveis dos vossos Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma bondade generosa. Então ensinarei vossos caminhos. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifício, rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaria. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai a mim e a meu povo com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém.
Então aceitarei sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos sobre o vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Amém. Amados, a oração de quebra de maldição, ela deve demorar mais ou menos uns 15 minutos, mas é estritamente bem bom que a gente complete tudo isso. Nós tivemos a oração de renúncia, depois pedimos a Deus que esses espíritos de nós expulsos não voltassem mais, não é isso? Na oração de proteção. Proferimos o Salmo 50, que é uma proteção muito grande. Agora nós precisamos falar rapidamente sobre oração de cura interior. O que é uma oração de cura interior? São aqueles machucados da alma. O machucado da alma é aquele que fica dentro de você. Ele fica lá dentro trabalhando. Num casamento, por exemplo, o inimigo tem usado muito isso. E é preciso que a gente ore sempre, irmãos. Porque o inimigo quer derrubar o teu casamento. Sabe por quê? Se ele conseguir derrubar um casamento, ele está derrubando a palavra de Deus. Não separe os homens do que Deus uniu. E nós não percebemos isso. Hoje está tão difícil as coisas que, para vocês terem uma ideia, no nosso país se realiza 1 milhão de abortos por ano. Isso quer dizer 83 mil abortos por mês. E um país que se diz 60% católico. E sem que a lei do aborto fosse aprovada ainda. Porque quando ela for, então se perde esse parâmetro. E o Senhor me mostra. Eu gostaria de que você não se pronunciasse. Mas se você quiser, no final eu posso orar por você diante do Santíssimo. O Senhor me mostra uma pessoa entre nós que realizou o aborto. Que você tem se lamentado, você tem dificuldade em crescer espiritualmente, mas eu quero que você saiba que é com você que Jesus quer falar e já te perdoou. Mas é preciso que você vá a um sacerdote e diga o que aconteceu. Amém? Amém. Se você quiser me procurar no final, depois que o povo sair para conversar em particular, orar por você, eu posso fazer. Tá bom? Então, essas dores, esses machucados da alma, em um casamento, ele é ali que o inimigo de Deus trabalha. Ele faz com que o marido, por se achar o mais forte, vá e fale alguma coisa áspera, a ponto de causar uma ferida dentro da esposa. E quando passa tudo aquilo, eu até penso, puxa, que bom, passou, vamos nos amar de novo. Mas aquela ferida está na dentro. Porque ela é uma ferida da alma. Ela é uma ferida que ela não sai tão facilmente. Como no aborto. O aborto machuca muito mais uma mãe do que uma criança. Mas às vezes a mulher está tão embrenhada no pecado que ela não se sente mais acusada, nada mais a acusa. Quando a gente chegar num ponto desse, vamos cuidar. Porque se nós não estamos nos acusando, tem algo faltando em nós.
Porque o Espírito Santo é aquele que prega, que anuncia, mas também denuncia. Entenderam? Nós temos visto crianças que são doadas e quando crescem se encontram com seus pais verdadeiros. Ela começa a descobrir que dentro dela tinha uma ferida que não se cicatrizava. Porque por mais que ela recebesse, não era a mamãe de sangue dela. Isso tem machucado muito. Eu não sei quantos aqui têm filhos adotados, mas aqueles que têm, procurem um melhor momento. Um momento de ternura, um momento de carinho, para que você possa conversar no amor com essa criança e dizer a origem dela. Porque lá na frente, se ela descobrir, vai ficar difícil de se controlar a situação. Muito difícil. A oração de cura interior visa o quê? Levar você de volta aonde aconteceu aquele trauma terrível. Uma separação, por exemplo. Eu tenho um casal, era casal, muito conhecido meu. Eles se davam tão bem, mas tão bem, que quando falaram, fulano saiu de casa, foi morar com outra pessoa, eu quase caí de costas. Você olhava o casamento deles, era uma perfeição. Era um casamento de exemplo. O que aconteceu que esse homem que diz que conheceu uma pessoa de menos idade e foi embora com ele? Se tivesse Deus no coração, teria feito isso? Perdão, irmão, mas não teria. Porque eu não sei quanto tempo você tem de casado. Esse ano eu estou fazendo 42 anos de casado. E eu não tenho vergonha de dizer para você que eu sou mais apaixonado pela minha esposa hoje do que quando nós casamos. Eu não sei como é que anda o teu casamento, mas o Senhor deseja ser o Senhor desse casamento. O Senhor quer entrar no cerne, no centro desse casamento. Inclusive hoje na pregação da Fátima de Mauá, enquanto ela pregava, o Senhor me mostrava uma pessoa que está com problema no seu casamento. Não precisa nem se identificar. O Senhor está te curando. O Senhor curou aquela amiga nossa que de repente o marido saiu e foi embora e não teve retorno. Né? Fomos atrás, conversamos, trouxemos para fazer encontro de casais, mas não teve jeito. Fizeram encontro. No fim ele falou assim para mim: era isso que você queria? Agora ela está aí, eu vou para a minha vida. Era incrível que aquela mulher amava Deus. E eu fico pensando, até hoje, isso faz já uns 5 anos, até hoje, ela era uma moça alegre, que ria bastante, extrovertida, voltada para a família, uma família santa. Quando aconteceu isso, ela se fechou de uma maneira que hoje, para tirar uma palavra dela, é difícil. A ferida que esse homem causou no interior dessa pessoa, e quando eu digo interior, gente, eu estou falando desse coração. O nosso coração que sente, que ama, que odeia, que perdoa, que não perdoa, é esse aqui. Quando um
Peter fala para você, põe a mão no coração, deveríamos pôr aqui, não aqui. Porque esse coração, se me der um coração novo, eu não vou herdar os sentimentos do outro. Mas daqui você viu alguém trocar alguma peça? Vista eles mexem, né? Ouvido. Mas aqui no cérebro, no centro, não. É aqui que é o nosso coração consciência. E é aqui que o inimigo de Deus trabalha. É aqui que as doenças da alma se encostam. E logo vem a depressão. E quando vem a depressão, desequilibra a pessoa totalmente. Por quê? Porque as dosagens hormonais já não passam a ser as mesmas. E quando aconteceu aquilo, acabou. Só na oração. E o que a oração faz? Consiste em Jesus pegar essa pessoa e lá atrás, aonde aconteceu a tristeza, e mostrar para ela que ele estava do lado dele. E ela vem com ele, caminhando com ele, e Jesus vai curando a pessoa. Eu gostaria que você sentasse da melhor maneira possível.